você já sabe, hoje é segunda-feira, e se é segunda-feira, tem o meu podcast já, que está na 3ª temporada. Você sabe aí que são histórias de muita relevância, empresários que tiveram sucesso, mas que ao longo do caminho eles contam aqui a história de como tudo aconteceu. Antes de eu falar dessas pessoas maravilhosas que estão aqui comigo, eu preciso te pedir o quê? Para você se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar bastante e, por favor, compartilhar aí esse conteúdo com pelo menos mais 2 empresárias, porque hoje a gente vai falar com mulheres aí de sucesso e eu tenho certeza que se você mandar esse conteúdo para 2 empresárias, elas serão muito edificadas, tá ok? E aí eu já quero começar aqui, né, com as minhas convidadas. Uma fazia tempo que eu não vi, eu acho que o que? Mínimo uns 4 anos, não sei, porque passa tudo muito rápido, que é a Vivi, eu chamo de Vivi, mas ela vai se apresentar, vai falar um pouquinho da história dela. E a Manuela, que é Mano, né? Porque eu já falei, já fizemos conexão, já somos amigas, né? E a Vivi é de Curitiba, Manu mora aqui em Joinville, não? De Passo Fundo. Passo Fundo, mas aí a gente vai saber um pouquinho mais da história também da Manu, que eu já vi que ela é dessas, nossa, tipo, forte, entendeu? E aí elas estão aqui porque a gente vai falar sobre propósito, a gente vai falar sobre essa mulher que vai deixar um legado, que é o poder do propósito, como mulheres empresárias alinham seus negócios com sua fé. Meninas, muito bem-vindas aqui. Obrigada, Mariana. Nós que agradecemos. E eu já quero começar a conversar com vocês. Como somos 2 convidadas, eu vou Vivi, depois Manu, e aí vocês vão sempre respondendo as mesmas perguntas. Fiquem à vontade também para me cortar se eu falar alguma coisa errada. Aqui a gente está em casa, ok? Vivi, quero primeiro começar com você. Como a gente vai falar sobre propósito e fé, como que essas 2 palavras você encontrou essa conexão na sua vida? Quando que essa Vivi descobriu o propósito dessa mulher e como que a fé foi importante? Então, na verdade, eu passei por vários ciclos, né? Esses ciclos eu fui entendendo, parece que cada vez mais vou entendendo sobre o meu propósito, né? E a fé, ela tem muito a ver com aquilo que a gente aplica, aquilo que a gente acredita no teu trabalho. E faz muito sentido com o momento que eu estou vivendo agora, né? Momento de network. Eu digo que tem vários pontos na minha vida que eles que foram se encaixando, na verdade. Pela identidade, pelas dores, pela cura, né? E através de orações eu acredito que eu obtive mudanças e orações com fé. Quando você perde a fé, eu acredito que a única coisa que você não pode perder é a fé. Você pode perder tudo, menos a fé. Sim. A fé é importante para você alcançar qualquer coisa, para você obter resultados, para você ter network também, para muitas coisas. Então, e o propósito tem a ver com aquilo que você vive, né? Aquilo que os princípios conecta pessoas também. A gente estava falando sobre o network, né? Sim, sim. E essas estratégias que eu vou falar depois, que vieram até mim sobre o network, foi através da fé. Que bom. E aí eu queria saber qual que é o propósito da Vivi hoje, em uma frase, se for para buscar uma frase. Propósito, conexão e cura. Conexão e cura, bem forte, né? Sim. Uau. Sim, porque eu fui curada por aquele que nunca me feriu. Que forte essa frase, uau, Sim. Lindo, né? E se vocês pudessem ver, eu sempre gosto de contextualizar vocês, porque vocês não estão vendo bem de pertinho, né? Ela falou essa frase e o olhinho dela encheu de lágrima, Sim. né? Então, você vê como que é forte isso e como que essa frase impacta você primeiro. Porque eu falo que o propósito tem que impactar primeiro a gente, senão não vai impactar ninguém, né? Sim. Não vai fazer sentido. E eu queria perguntar para Manu a mesma pergunta, né? Como que o propósito e a fé, você encontrou isso na sua vida?
Então, olá para todo mundo. Primeiramente, agradecer o convite, né, Mari, né, já íntima, já aqui, íntima, né, e a Vivi também, né, me fizeram esse convite. Isso. Então, rapidamente, eu vou contar um pouco da minha história. Fique à vontade. Que aí, na sequência, eu vou acabar falando como que o propósito me encontrou, né, que nem eu digo. Tenho a minha formação na área do direito e trabalhei com a família. Sempre trabalhei com a família, né? Há 20 anos trabalhando com o meu pai. Meu pai também é advogado no escritório. Então, antes mesmo da faculdade, já trabalhava lá, fiz a faculdade de Direito. E quando eu me formei, isso eu me lembro, com 22 anos. Olha só. Tá, mas é isso? Olha só, né? Quando a gente vai... Mas é isso que eu vou ficar agora aqui no escritório, aqui na frente do computador, e vai ser isso que eu vou fazer? Eu não quero mais. E aí eu fui estudar mais. Eu tenho que estar mais, tenho que estar com as pessoas, né? Eu sentia que eu tinha que estar no movimento, que nem eu falo. E aí, quem sabe eu vou para a área acadêmica, então. Porque no direito tem isso, né? Ou você vai para a carreira pública, né? Ou a advocacia, ou você também acaba indo para a academia, que a gente fala. E aí, então, eu fui fazer mestrado. Aí entrei na universidade, lá em Passo Fundo, comecei a dar aula no direito. E aí a gente continua, né? Aí fui para o doutorado. E aí, quando eu fui fazer a minha tese, eu era, assim, conformada com as relações de emprego no Brasil. Olha só. Porque quando, às vezes, a gente viajava de férias para outros países, eu ficava reparando um pouquinho, assim, nos atendimentos das pessoas, nas lojas, nos cafés, nos restaurantes. E aquilo me chamava a atenção, assim, da simpatia. Claro, e aí eu fui me envolvendo um pouquinho mais com a legislação local. E aí eu voltei para o Brasil e eu disse, isso aqui, a gente tem que abrir um pouco mais a cabeça para isso, porque nós estamos numa geração diferente do que a geração quando a nossa legislação foi feita. Sim. A minha geração hoje é diferente da geração do meu pai, que era uma geração que era trabalho e casa. E era isso. Né? E era isso. E a gente foi criado de uma forma diferente e a gente tem a liberdade como o centro das coisas, né? Eu quero a liberdade de horário, eu quero a liberdade de espaço, né? Eu quero trabalhar com aquilo que eu me realizo, independentemente do financeiro. Isso aí. Talvez se o meu financeiro está maior e aí eu não me realizo com aquilo, eu posso fazer uma transição para ter menos resultado financeiro, mas eu me realizo com aquilo que eu faço. E aí eu fiz um estudo sobre isso, trouxe toda uma parte até de sociologia, trazendo filosofia também, e fiz um link com o direito para entender sobre isso. Só que, para mim, até então, não sabia do propósito. Para mim, era a infelicidade no trabalho. Por que as pessoas eram infelizes em alguns ramos, em algumas atividades, né? E aí eu defendi a minha tese, a minha pequena nasceu. Um pouco antes, antes dela nascer, a vida bem assim, cheia, digamos assim, né? Com aula na universidade, com o escritório também, né? E aí eu já tive que fazer uma gestação em repouso. Uau. Né? E aí eu ia muito para o interior da nossa cidade para dar aula. Então eu saía toda noite, então era manhã, tarde na universidade, escritório, e à noite eu ia dar aula. E aí eu tive que, Manuel, tu vai ter que agora isso para ti deve ter sido um baque, né? Vai ter que repensar um pouco sobre isso. Hoje eu vejo que para mim foram sinais que vieram, né? Com certeza, mas na época eu não entendi o que estava acontecendo, né? Então, não, a minha médica, não, tu tem que repousar, tu não pode ir numa van, né, que nem ela falou para mim, saculejando para o interior, porque a gente não sabe o que pode acontecer, nós temos que proteger, né? E aí eu fiquei, no fim, toda a minha gestação, né, em repouso, e aí ganhei a Marieva, e eu queria muito amamentar, né? Era meu sonho, assim, amamentar. Ela tem os desafios da amamentação, passei por esses desafios, e aí, chegando aos 4 meses dela, que eu tinha que retornar para a universidade, após a minha licença, eu não queria. Eu disse pro meu marido, até estava comentando com a Vivi ali antes, Vivi, eu não quero. E eu não sabia o que estava acontecendo, mas não, porque como é que eu vou dar aula todas as noites? A Marieva amamentava de hora em hora. Como é que eu vou fazer? E agora eu vou ter que parar? E aí eu começava a pensar nas mulheres. Isso eu comecei como é que fazem as mulheres dos grandes centros
que tem que amamentar e tem que, né, ou tirar o leite, ou deixar, ou até mesmo romper isso. Né? Isso eu fiquei... Como funciona? Aí eu comecei a... Eu digo que eu vivia muito no automático. Né? Eu comecei já no direito, trabalhando com a família, trabalhei só nisso, meu mundo era isso. Eu comecei a olhar para as pessoas. Mas como vive aquela mulher? Como vive aquela outra realidade? Como é isso? Né? Se eu, que nem eu falo, se eu que tinha uma estrutura familiar em casa... Já estava, né? Eu estava com esses meus desafios e com essas dúvidas. Sim. E como vivem essas mulheres que não têm? Que precisam, Ou que né? precisam. Assim, E tem que enfrentar tudo, voltar para o trabalho, precisa sustentar a família, precisa isso, precisa aquilo. Então, eu acho que eu mais me sensibilizei por olhar, não só para o meu mundo, mas a olhar para tudo isso. Peraí, não é bem assim, né? Sim. Então, isso também foi um outro sinal que eu... E aí, eu fiquei mais um tempo, aí veio pandemia. Olha só. Aí, as aulas tudo online. Aí, eu assumi uma licença por mais um tempo, não voltei para a sala de aula e eu estava com 30 quilos a mais. E eu engordei, eu já estava acima do peso, mas eu engordei mais depois. Depois que eu tive ela em casa, amamentando, sem saber o que eu ia fazer do meu futuro, analisando tudo isso que eu comentei com vocês. Você estava vivendo pressão ansiosa, de todos os lados pressão, também, né? Eu tenho que voltar a trabalhar, meu pai está esperando. Uma criança que tu nunca gerou, não sabia. Uma criança que depende de mim. E aí eu É. ficava pensando, mas gente, é uma filha só, é um filho só. Eu ficava pensando, e as mulheres que têm mais? E isso, e Que aquilo? loucura, né? Né? Por isso que a gente fala da história, né? Sim. Cada um tem a sua Eu história, né, sempre Mari? digo isso. Eu falo, Cada os um mais tem que as suas ferem, dores. você pode sentar com ele e ouvir a história dele. Você vai ver que teve muita dor. Sim. Entendeu? E às vezes eu penso assim, tem gente, eu comparo, né, a minha história com outras pessoas, tiveram muito mais sofrimento e muito mais força para olhar para aquilo, Sim, né? sim. Mas aí é a história daquela pessoa, né? E eu olhei para minha história e eu acho, e aquilo que eu falo, a gente acaba querendo diminuir a nossa história. Mas eu não tenho tanta coisa assim, mas isso acontece com muita gente. Eu não vou esconder minha história, eu não vou contar para as pessoas. Mas quantas pessoas podem ter história Através que nem a daque- nossa? com Sim. certeza. Eu também passei por isso, eu também achava que não era tanta coisa e eu fui escondendo aquele meu Sim. sofrimento, porque eu não poderia Aí a gente demonstrar. começa a se anular, né? A gente começa a se anular, eu não podia, eu me sentia que eu não, mas espera aí, eu tenho meu marido aqui comigo, a minha mãe que é a minha rede de apoio, eu não posso demonstrar fraqueza, Sim. porque eu não tenho. Eu aí tenho apoio, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí eu me senti que eu não, enfim. E aí eu conheci os óleos essenciais, porque quando eu voltei na minha médica, ela viu na porta, eu cheguei na porta e ela botou na cabeça quando ela me viu, porque não era só meu físico. Eu estava, o meu interno estava com aquele semblante. Sim, o físico fala né? que tá no interno, né? E ela, tu precisa de ajuda? E aí eu nunca fui da medicação. Eu sempre o que eu puder, eu resisto a tomar remédios, né? Que, no entanto, na gestação, que eu passei um período ali que eu precisava tomar para enjoo, eu não vou tomar. Não vou tomar. E nesse tempo eu conheci os óleos essenciais. Uma amiga minha me apresentou, olha, Mara, eu estou trabalhando agora com os óleos essenciais, né? Você pode usar aí para o teu emocional, para te acalmar, como um apoio, suporte. Eu digo, eu quero, porque eu não quero, né? Eu quero, e comecei a usar. E aí eu comecei a inalar, que nem eu digo, de tudo, a cheirar, inalar, colocar no difusor. E eu comecei, não, mas espera aí. Comecei a sentir uma energia. Não pode. Mudou. Não pode, que tá é isso, né? O que está acontecendo? A pessoa estava, né? E os óleos, eles são das plantas, né? Eles são da natureza, eles são naturais ali naqueles frascos. E aí eu fui usando, e em casa eu comecei, vocês têm que usar, vocês têm que ir. E a gente começou a usar em casa e todo mundo começou a se sentir melhor. Aí eu comecei, não, eu tenho que ir para academia. Olha só. Eu digo, as pessoas, né, parece que a gente está aqui aumentando, mas eu falo que me devolveu a minha vitalidade. Uau. De eu querer voltar para academia, de eu querer me cuidar, De você querer voltar a viver, de eu né? querer voltar a viver. Peraí, o que eu estou comendo aqui por estar ansiosa, por estar com depressão? Não está certo. Aí voltei e eu fui.
E aí eu comecei já a falar para as pessoas começaram a ver mudanças em mim. O que tu tá usando? O que tá acontecendo? Aí começou, não, é isso, pingava o olhozinho e tal, vamos usar. Não, mas eu quero também, e tal. As pessoas começaram a ver essa transformação, eu quero também. E aí, um dia as gurias convidaram para uma reunião de negócios, apresentando a oportunidade, né, o modelo de negócio. E eu assisti aquilo, eu não, peraí. Eu posso trabalhar assim, tomando café, conversando com as pessoas. Porque para mim eu tinha que trabalhar na frente de um computador, fechada numa sala. Você viu na tua família, né? Eu falo, a gente vê, né? Repetição, o dia inteiro, e é isso que era a minha realidade. Eu posso trabalhar assim com as gurias conversando, né? Eu não acreditava que poderia ser leve, talvez, eu trabalhar isso, né? Trabalhar com isso. E aí, Mari, uma coisa que me chamou muito a atenção foi que uma advogada, e é que a gente se identifica com histórias, né? Com certeza. Porque ela tem a mesma atividade que a minha. E eu, se ela se permitiu mudar, se ela se permitiu fazer né, estar empreendendo, por que eu não? Olha como a gente tem limitação, né? E aí, por isso, eu dei ouvidos, né? Eu escutei, eu falo, meu coração, me abri para mudar, né? Para fazer ajustes aí na minha caminhada, na minha rota, né? E eu visualizei, sim, como eu tinha até... eu falo que na minha tese de doutorado, eu trago sobre o futuro do trabalho. Isso que nós estamos conversando, né? Sobre o propósito, o networking, as conexões, as transformações. Isso é o modelo do futuro. Totalmente. Total. Sim. Total. Né? Negócios vêm a partir disso. Relacionamentos. Pessoas sobrevivem a partir disso. Pessoas são transformadas, são curadas com pessoas contando a sua história, com pessoas pegando na mão, conversando, escutando as pessoas, né? Sim. Eu tenho uma dor aqui, eu vou me abrir para a Vivi, vou trocar uma ideia. Às vezes uma palavra que ela vai me falar ali, né? já vira uma chave para a minha vida, né? Sim. E aí ajuda no meu negócio e ajuda outras pessoas. E aí quando eu entendi esse modelo de negócio que eu já queria, né, fazer, e aqui também vai para as pessoas que possam se identificar com isso. Claro. Eu trabalho com a família, eu trabalho com o marido, né? E eu não posso mudar, eu não posso fazer algo diferente. A gente tem muito isso, né? Ou eu fiz um curso, eu tomei uma decisão, eu estou nesse caminho, eu não posso mudar. Sim. Né? E aí vem para as pessoas também olharem para isso e a gente se permitir mudar. Sim. E eu queria ter a minha empresa também, né? Poder trabalhar com isso. E aí quando eu confirmei o propósito, Mari, foi quando a gente estava entre mulheres conversando sobre histórias de vida. Sim. Eu falei, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero viver. Sim. E aí, Manu, eu queria te perguntar, em que ponto que aí você chega para essa família, porque vamos lá, né? Tem um contexto aí, todo mundo fazia aquilo, todo mundo no automático, Quando que você falou assim, gente, eu vou mudar minha rota e assumir minha... Como que foi isso, né? Que deve ser desesperador para a família. Porque a gente estava falando dos sinais, né? Eu, assim, eu falo, eu não sabia o que eu estava fazendo. Não sabia, porque a gente não sabe, na verdade. A gente não sabe, eu vou tomar essa decisão, será que vai ser certo? Será que vai dar certo? Sim. Será que é isso? Sei que é esse o caminho? Eu não sabia. Só que eu sentia. Eu sentia que aquilo que já me falavam na época. Uma mentora minha me falou, o teu olho, os teus olhos brilham quando você fala de doTERRA. Exatamente. Quando ela me falou isso, então, é isso. Porque eu sinto que eu tenho que estar aqui, eu sinto que eu tenho que estar fazendo isso. Por mais que eu tinha, talvez, outros projetos lá no direito, né? Algumas ideias, assim, eu tinha... Até um dia, eu conversando com essa mentora, eu coloquei, assim, vários projetos para ela. Eu disse, para com tudo isso! Tu não vai conseguir fazer nem metade. Mas vou te dizer uma coisa, teus olhos brilham quando tu fala de doTERRA. Olha aí. E a coragem para falar para a família, cara, né? 20 anos trabalhando com o meu pai, todos os dias no escritório, pai. Meu Deus. Nossa, eu fiquei pensando na hora que você falou eu do não teu pai, foi a vou mais pessoa que eu trabalhar pensei. contigo. Como é que eu vou fazer isso? E a coragem para isso. Novo ainda, né?
Como que foi? Mas aí, outro sinal, né, que hoje pra mim, eu sempre falo, a Marieva, ela veio... E aí o olhinho dela também encheu de lágrimas. Agora eu gosto de como falar se, essas coisas. como se ela diz ainda isso pra mim, mas como se ela dissesse desde lá, né? Mãe, agora você vai olhar pra você. Uau! Como se até agora eu tivesse, talvez, né? Mas a gente olha pra todo mundo É. e esquece da gente. Fazendo, né, o que a família estava ali fazendo, ou para agradar os pais, Sim. né? Eu queria que meus pais tivessem orgulho, né? Ter orgulho de estar levando o trabalho da família adiante e tal. Então, a Marieva foi a minha força, a minha coragem para eu chegar e falar, ó, agora eu tenho ela. Você chegou e falou, eu quero ouvir essa história. Como que foi? Não foi é aí que eu acho que a Não foi questão, tão né? traumático. É porque a gente pensa que vai ter um momento, vamos marcar uma Não, não reunião, tem uma momento pra hora, essas pai e coisas. Aí eu filha, já chego e frente a falo, frente, pá, né? vocês, né? Pai, é o seguinte, não, porque foi vindo aos poucos. Mas Né? o pai também Incluindo as sente, Ele né? sente, ele foi Vamos- percebendo que a Marieva demandava mais de mim e que eu precisava estar mais com ela e que eu estava mais presente com ela, trabalhando de casa, porque hoje eu posso trabalhar de casa, hoje eu posso Sim. fazer meu horário. Antes eu não podia, eu tinha reunião na universidade, eu tinha uma audiência que eu tinha que estar lá a tal horário, né? Eu tinha clientes, eu tinha que estar sempre... Hoje eu faço a minha agenda. Então ele percebeu esse movimento necessário que precisava para ela. Sim. E ele percebeu também, Mari, no dia a dia, que nem a gente fala, não vou falar aqui só da advocacia, mas a gente vê vários desafios em várias profissões, né? Todas, eu acho. E na época a gente tinha muito isso, assim, do desafio que o advogado... nós, talvez, porque já tínhamos uma estrutura, né? Mas a gente vê esses desafios novos. E aí ele começou a olhar para isso e começou a ver, não, lá ela já está tendo resultado, lá eu vejo que ela gosta, se realiza. Para Marieva isso também está sendo mais benéfico. Eu acho que o coração dele foi se acalmando. Claro que teve alguns momentos densos, né? Mas você fez até doutorado para largar tudo agora, mas você fez isso, mas você não sei o quê, mas isso e aquilo. Só que eu também, eu acho que talvez eu tive esse cuidado de tentar passar, né, para eles que isso foi necessário passar. Eu ia pra falar eu exatamente chegar isso agora. Isso aonde faz parte, faz porque parte, com sim. certeza tudo que você estudou, em alguns momentos no teu negócio, vem alguns insights daquilo que você estudou ali. Não faz sentido isso para você? Talvez você não vai aplicar, mas fala, opa, isso aqui eu já peguei, já estudei, já, né? Isso, e a gente conversava com a Vivi ali antes, sobre uma frase que tem a ver, né? A sua limitação, o seu bloqueio tem a ver com o seu propósito. Total. E aí eu comentava com a Vivi que eu disse, Vivi, quando eu estava dando aula ali, eu estava um pouco desmotivada. Talvez por alguns valores não estarem mais, né, de acordo com aquilo que eu prego. Não sei, momento, fases de vida. E eu falei para Vivi, talvez, Vivi, assim, eu me sentia que eu não queria mais estar exposta, porque o professor, ele está exposto a todo momento, né? Então, eu dava aula todas as noites, era final de semana, era palestras, era isso, era aquilo, a gente sempre estava chamavam a gente num lugar ou outro. E eu acho que eu não quero mais isso. Aí eu venho pra cá, aí eu faço transição de carreira, eu tenho que dar um treinamento aqui, a gente, né, dá um treinamento ali, a gente acaba... Eu digo que a liderança caiu. Mas de você paraquedas, é assim, totalmente né? líder, é visível. Caiu assim pra mim, totalmente. sabe? Eu mesmo querendo fugir, talvez, né? De estar falando em público e aquilo É o caiu propósito pra também. mim. E talvez não era nem a fala, talvez é porque para você também, como pessoa, tomar essa decisão, a gente se boicota muito, porque é uma decisão que, por mais que a gente queira, vai tirar a gente da zona de conforto, né? Que nem assim, eu fiquei aqui, né? Tenho um carinho enorme pelas pessoas que trabalham aqui, por esse lugar. E quando chegou a minha decisão, e a gente sabe quando chega a decisão, e dá um
nó. Sim. Porque ao mesmo tempo eu lembro do dia e o meu marido falou assim, você tem certeza? Eu tinha certeza, não era sobre não ter certeza. Mas e o medo do e depois? E depois disso, como que vai ser, né? Hoje, que nem, né, eu tô desde janeiro na agência, a agência já existe há 10 anos, só que muita coisa eu tô aprendendo no dia a dia, muita coisa você estudando um livro, muita coisa você vê na palestra, mas ali na hora é o teu feeling. E você pode errar. Então, assim, eu acredito que não era a fala em você, mas era assim, você pegando assim, não, eu acho que eu não quero mais por causa disso. Não, na verdade, você não queria mais porque você já tinha tomado uma decisão, né? E era uma decisão, vamos falar, muito disruptiva. Porque para nós, eu falo por nós aqui, né, que eu acho que a gente tem tudo a mesma idade, 15 anos, assim. Para nossa geração, a gente é a geração que quebra isso. Depois da gente, os filhos, eles já estão mais nisso. Não, eu quero ser o que eu quiser. Mas a gente, eu cresci na minha família ouvindo, tem que casar, tem que ter uma casa, tem que ter um carro bom e tem que, meu Deus, 20 anos de firma. Era firma, né? Sim. E aí eu ouvi aquilo e falava, gente, eu não me vejo no mesmo lugar. Né? A nossa geração veio para quebrar isso, assim. Eu falava, pai, mas eu não me vejo no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, não consigo, sabe? E ouvindo você faz total sentido, porque, assim, a gente veio para quebrar muita coisa, né? Na nossa família, assim, porque depois de nós, aí as pessoas da nossa família falam, pô, eu também posso mudar, também posso ser, né? Também posso mudar, sei lá, a fase, enfim. E como que foi abrir o seu negócio? Assim, de cara, conta pra... Porque, assim, só para contextualizar vocês, cheguem muitas pessoas que estão começando um negócio agora. Então, como que foi? Porque dá medo, gente. Dá medo. Né? E como que foi esse começo? Sabe, Mari, que eu digo, não é questão assim... foi irresponsável, não é esse lado, mas assim, ó, eu fiz. Eu também eu sou fui. dessas. O que eu preciso? Pro CNPJ, vamos lá, vamos fazer o CNPJ. Quais os documentos? O que é? Sabe? Não pensei muito em números, não. Eu já estava, né? No movimento, eu já estava fazendo, a gente já estava em treinamentos, no dia a dia, né? No campo, já estava com resultados. Agora, preciso formalizar. Beleza. Então, foi muito natural. Orgânico. E assim, e eu digo que esses momentos que a gente sente, às vezes, eu falo para as pessoas assim, quando as pessoas estão na dúvida, eu digo, o que tu sente? O que tu sente, quando o teu coração, fundo, né, ele palpita mais, os teus olhos brilham, que dá aquela gana, aquele sangue no olho. É isso, vai. Vai mesmo de olhos fechados, né? Isso vai dar certo. Por mais dúvidas que você possa ter, vai dar certo. Sim. Só que a fé, aí você tem que ter a fé, exatamente, isso que a Vivi falou, e esse sentimento para seguir. E era isso que eu tinha. Sim. Né? Talvez algumas pessoas, e aí? Foi irresponsável, né? Não foi razão, não foi técnica, não abriu uma planilha, não analisou números, né? Nada. Mas talvez também não fosse assim, tu não teria feito. Né? Pode ser. Então, por isso que quando a gente fala assim, às vezes as pessoas falam tanto, o propósito. O que é o propósito? O propósito, ele vai te encontrar. Só que nesse teu processo, tu tem que ter isso, esse sentimento. E aí, falando um pouquinho de fé, Vivi, esses dias eu escutei uma amiga falando assim, ela disse assim, amigas, eu tô num momento tão bom assim da minha vida que eu me peguei esses dias sozinha na minha sala me sentindo grata. Tipo, ela tava surpresa. Uau. Com isso, assim, eu me senti grata por tudo que eu tô vivendo, como eu tô me sentindo, né, o crescimento como pessoa que eu tô. E aí eu escutei isso dela e foram esses momentos que nem ela descreveu que fez eu tomar essa decisão, como aquilo que tu falou ali. Abrir tua empresa. Foi em momentos como esse, assim, comigo mesma, né, com Deus, me concentrando, é isso que eu vou fazer. Porque às vezes a gente está na correria do nosso dia a dia. Só no drive, E a gente não... às vezes as pessoas falam, e mulheres, mães, eu vejo muito isso. A correria do dia a dia, é a casa, é o marido, é o filho.
E aí não paro, e não é nem só para elas, é essa conexão com Deus, assim, que é isso que vai dar a força. Exatamente. E aí que eu falo que os olhos me frearam nesse momento. Que os olhos, quando eles também me dão a energia, gás pro dia a dia, eles também me conectaram. Peraí, agora eu vou me conectar, eu vou parar um pouquinho. Esse meu autocuidado, sim, é também. Mas é essa conexão que a gente não sabe de onde que vem e mas divina sabe, que a gente assim, sente. Pegando essa conexão do que tu falou, Manu, e aí eu quero trazer também pra gente conversar, eu vejo que, sabe por que a mulher ela faz muitas coisas? É a minha percepção. Porque a gente não pode generalizar como nada na vida, ok, galera? Mas assim, muitas mulheres começam a fazer muita coisa porque ela já não sabe quem ela é. Sim, ela não tem essa noção do propósito. E ela faz. Eu conheço pessoas do meu ciclo de amizades, pessoas da minha família. Tem uma pessoa que eu amo muito, eu não consigo almoçar com ela sentada. A necessidade de ser... Pera, olha aqui pra mim, vem cá, eu vim aqui na tua casa, eu tô almoçando senta, tá tudo aqui na mesa, tá tudo... Mas parece que é tão assim, meu Deus, eu preciso fazer. Porque quem não tem noção de propósito, porque eu era muito do drive do fazer. Eu também. Entendeu? Eu achava que se eu fizesse, e cara, as pessoas, elas vão sair da tua vida você fazendo ou não, se é um ciclo, se encerrou o papel dela, aquela empresa vai sair da sua vida, é exatamente assim, são ciclos. E aí a gente fica nesse drive do fazer, por quê? Porque essa mulher, ela já se desconectou primeiro de Deus há muito tempo. E já desconectou dela. Porque quando você se desconecta com Deus, você não tem conexão com você. Não adianta. Né? A Bíblia diz, né? É imagem e semelhança dele. Então, se você não tem essa conexão... E um dia eu falei isso para uma outra conhecida minha, porque só vive possível. Cara, vai fazer alguma coisa para ti. Tu não consegue mesmo... 1 hora da tua semana sair de casa para fazer algo para ti, nem que seja para você sentar num nada. Só ficar... Não consigo. Eu falei, então tá tudo errado? Teu marido não consegue te dar esse apoio de, tipo, 1 hora só. Você vai sair... E aí, semana passada, eu recebi uma mensagem dela lá na academia. Aquilo eu achei sensacional. Sabe, assim? Ela falou, cara, aquilo... E falando disso que você falou... A gente, às vezes, fala coisas para as pessoas que a gente não sabe que marca. Verdade. Porque eu falei isso para ela e a gente não falou mais. Aí, na outra semana, ela lá de tênisinho, ela, só para você saber, eu vim na academia. Falei, uau, olha a virada de chave, né? Porque esses filhos vão crescer. E aí, você vai ser quem depois que os filhos crescerem? Foi isso que eu falei para ela. Eles vão embora. E aí, cadê você? Sim. Cadê você nisso? Porque aí eles vão embora, você não vai mais saber quem é você, o que você gosta, o que você quer pra tua vida, que filme que você quer assistir. Aconteceu contigo? Então fala um pouquinho sobre isso, Vivi. Nossa, eu falo que Deus apresenta pessoas com propósitos parecidos, com histórias parecidas, né? E falando ali sobre a identidade que você falou, teve um momento da minha vida mesmo que eu não sabia quem que eu era. Uau. Meu filho já tinha crescido e eu tive também que fazer uma transição de carreira. Eu sei como é dolorido. Hoje, entendendo sobre o cérebro, a gente sabe que o cérebro ele quer economizar energia, né? Ele não quer, ele quer ir para a zona de conforto, saber que todo dia você vai fazer a mesma coisa, as mesmas pessoas, tal, né? E aí, quando o meu filho casou, eu não sabia mais, tipo, parecia que meu propósito de ter uma empresa... Eu cheguei num nível financeiro que eu nunca imaginei chegar na minha vida. Porque a vida com os meus pais era tão escassa que a gente não tinha banheiro em casa. Uau. A gente não tinha água encanada em casa. E quando eu tive meu filho, eu falei, eu vou trabalhar para não viver isso, né? Para mudar esse ciclo. E eu comecei daí a fazer. Sabe, a pirâmide, para quem não sabe, pirâmide de ser, ter e fazer, né? Aí, a minha pirâmide, quando a tua pirâmide está em Deus, primeiro você é. Depois você faz, depois você tem. E a minha pirâmide estava tão invertida que eu fazia, tinha e não sabia quem eu era. Uau. Então, eu tive que buscar e cheguei num nível de ter coisas que eu nunca imaginei ter na vida e sempre buscando mais e mais, só que chegou um momento que, igual a Manu falou, não aguentava mais.
Eu não aguentava mais e sempre jogando dificuldades emocionais para baixo do tapete. Cheguei a ficar depressiva, tentei suicídio várias vezes. E aí eu falava, não é essa vida que Deus tem para mim. E aí começou a mudar algumas coisas. Eu comecei a buscar o autoconhecimento, porque eu não sabia quem eu era. Busquei entender o que era autorresponsabilidade. Essa é uma dica imprescindível para quem nós. Para as pessoas, autorresponsabilidade. Quando eu entendi autorresponsabilidade, a minha vida mudou. Sim, foi difícil para eu entender. Eu também, eu sempre terceirizava. Sempre terceirizava. Sempre terceirizava. E aí, depois da autorresponsabilidade, vem a consciência. Como é que tá a tua vida agora? Minha vida, o relacionamento tá ruim. Eu cheguei num nível que a gente faz uma análise, né? Hoje eu faço análise da vida do sistema 11 pilares lá. E minha vida financeira estava boa, mas saúde estava ruim, relacionamento estava ruim, espiritual estava ruim, social estava bem ruim também. Ou então, seja, assim, só tinha a maioria, só o financeiro estava bom. E aí chegou um momento que eu falei, até que ponto isso vale? Porque eu posso ir embora depressiva e deixar tudo aqui e pronto, acabou. Quando eu fui buscar o autoconhecimento, eu achei que era só para mim. Eu não imaginava trabalhar com pessoas, conectar, ajudar na cura emocional, depressão, pessoas que estão com problemas com relacionamentos. Eu não me achava capaz, na verdade. E hoje entendo que são situações e mentiras que você ouve, e às vezes de pessoas que nem querem te ferir. Ou ciclo de repetição de comportamentos, né? Você tem que trabalhar nisso, você tem que fazer aquele horário e tal. E aí você acaba achando que você tem que repetir aquela vida, você tem que viver daquele jeito, é normal. Tem muitas coisas que a gente acha que é normal, por exemplo, num relacionamento, que eu achava que eram coisas que eu ouvia. Tinha muitas coisas que eu ouvia que, você tem que trabalhar, você tem que ter a tua casa também. Você tem que cuidar da sua casa, você tem que dar conta de tudo, você tem que ser forte. E tinha uma coisa que eu falava muito pro meu filho, que é, homem não chora. Uau. E depois eu entendi assim, por quê? Porque você ouviu isso, né? E é normal você expressar suas emoções e tal. Então, quando eu fui buscar o autoconhecimento, parece que foi tirando a casca, sabe? Foram tirando camadas. E eu acredito que, principalmente, a conexão com Deus fez total diferença. Fez porque o Espírito Santo, ele fala com você. E ele fala tanto que nesse último trabalho que eu fui fazer lá na plataforma, né, que tinha conversado com você, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com gestão de eventos. Olha, igual a Manu, você imaginou trabalhar com Terra? Não. Quando eu estava em oração, até quero compartilhar essa história, eu estava em oração, pedindo para Deus algo novo, porque parece que estava tudo meio parado, assim, sabe? Falei, Deus, eu preciso de algo novo. Estava em oração e pedia. Daí eu fiz uma oração numa sexta-feira com uma amiga, uma oração de quebra de maldição hereditária, da pastora Tânia Tereza. E aí, até ela dá um seminário aqui, né? Maravilhoso. Eu não fui, que tenho muita vontade de ela dar aqui, né? Já estou seguindo ela. E aí, eu fiz essa oração numa sexta-feira. No domingo, um CEO do Pablo Marçal me ligou, perguntando se a gente conversou, perguntou como é que estavam as coisas. E eu até achei meio estranho, mas daí ele perguntou se eu podia ajudar nos eventos. E quando é de Deus, você sente uma tranquilidade. Sim. Só que vem um friozinho na barriga também. Claro. Daí você tem que saber identificar. E aí eu aceitei, daí ele falou, vem pra cá, pra fazenda, né, do Pablo, e a gente conversa certinho. E eu fui pra lá, eu lembro que eu sentei num gramado assim, verdinho, na frente da fazenda, e veio aquele frio na barriga. Eu falei, meu Deus, como... Porque eu fiquei encarregada de selecionar palestrantes para o evento. Mas eu coloquei como propósito pessoas que não iam lá só para
para a imagem ou para falar com o Pablo, ter conexão com o Pablo. Eu falei, Deus, então... Aí veio aquele friozinho na barriga, eu falei, meu Deus, como é que eu vou achar essas pessoas, né? Porque o Instagram mostra uma coisa, né? Tem muita coisa que o Instagram não mostra. É verdade. E aí Deus falou claramente para mim, deixa eu no controle. E eu fui conectando com pessoas e foi tão louco isso. Eu falo que Deus faz umas coisas loucas. Foi tão louco isso que... Bíblico, né? Teve pessoas que eu falava, nossa, essa pessoa... Primeiro veio aquele friozinho, né? Quem que vai acreditar? Porque eu sou de uma área totalmente diferente. Eu era, né? Da área de transportes. Depois fiz transição de carreira para mentoria, cura emocional. E, de repente, estou fazendo eventos. E aí, eu olhei no meu Instagram lá, 300 pessoas que me seguem. E falei, não tem sentido eu fazer um evento dentro da plataforma, né? E as pessoas mal me conhecem. Como que eu vou achar esses palestrantes, né? Aí consegui, aí Deus falou claramente, deixa eu no controle. Falei, então tá. Só que assim, você tem que orar e tomar ações, né? Porque não você orou orar. um dia. Aí eu tava falando, mas você não pediu. Sim, Você não pediu. Você não pediu? Né? Agora age. E aí eu fui me conectando, né, com pessoas. Eu foi tão doido assim que veio pessoas na minha mente. E o Espírito Santo falando, né? Veio pessoas, lembranças, pessoas que agregavam valor, que eu via que tinham propósito. E aí pessoas que eu não conhecia, eu fui vendo no Instagram, e teve pessoas que eu falava assim, nossa, essa pessoa aqui vai trazer muitas pessoas para a gente ajudar, porque o propósito era transformação, cura, né? E conexão com Deus, principalmente mensagem do reino, né? E aí tinha pessoas que eu falava assim, nossa, a pessoa tem 90 mil seguidores, vai trazer muita gente para a gente ajudar, né? Para transformar, vai ser um divisor de águas. E aí eu via lá, não era o mesmo propósito. Sim. Não era. Então aconteceu assim, fluiu uma coisa assim tão leve, e foram lá pessoas que tinham que ir no evento. Né? Teve pessoas, não sei se a Manu viu, pessoas que há anos, mais de 20 anos, estavam com bloqueio com a família. Bloqueio de relacionamentos com a família. E não é normal você não ter um relacionamento com a tua família. Não é normal. Eu falo que não é normal também você não conseguir demonstrar amor para a tua família. Porque como eu vivi isso, eu ensino que as pessoas estão aqui, mas amanhã elas podem não estar. Sim. Né? Teve um menino que uma vez eu atendi ele, e ele falou que não conseguia demonstrar amor para a mãe. E eu falei, mas você quer demonstrar mesmo? Porque amanhã tua mãe pode não estar aqui, né? Ele falou, quero. Eu falei, então, primeira coisa, tua mãe não demonstra amor para você. Mas você tem que partir de você. Porque foi assim com meu pai. Meu pai nunca abraçava, dizer eu te amo, nunca. E aí partiu de mim chegar, dar um abraço no meu pai, dizer eu te amo. Ele se surpreendeu e falou também, sabe, automático. Daí virou normal. Mas ele chegou, falou, esse menino que eu atendi, ele chegou, deu um abraço na mãe dele, disse eu te amo. Ele falou que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Isso, não tem dinheiro que pague. Sim. Não tem. E você entender a tua identidade, entender que os seus pais, por mais que você ache que eles erraram, eles te feriram em algum momento, não foi por intenção, né? Eu falo que pessoas feridas ferem pessoas, e pessoas curadas curam pessoas, né? Com certeza. E entender que os pais da gente, eles tiveram as limitações, e a gente também vai ter com nossos filhos, com outras pessoas. Sim. A gente também, pode ser que as pessoas coloquem expectativas na gente, a gente não vai conseguir alcançar todas as expectativas. Se nem Jesus alcançou, né? Sim. Agradou todo mundo, quem dirá a gente, né? Com certeza. E aí eu queria te perguntar, porque eu sei que você, né, a Manu foi uma das palestrantes, inclusive, né? E eu queria perguntar como que vocês se conectaram, né? Pelo Instagram mesmo. Porque assim, ó, a Vivi,
Eu acho que tem uns 5 anos, a gente fez um curso aqui em Joinville, Nem né? lembro qual que de foi. autoconhecimento. Eu não lembro também, porque Não a sei se gente, foi né? perfil... Não, não foi perfil Não comportamento. foi. É que a gente tá muito nova, então, né? For Money, acho que foi. Acho que será que foi? Acho que O foi último, não For sei. Money. E, gente, eu vou falar pra vocês de verdade. A Vivi tá muito mais leve, tá? Quero te falar assim, você tá muito mais leve. O teu olhar, Sim. sabe? Assim, você tá leve. Você tá outra pessoa. E que coisa boa isso, Sim. né? Uhum. E aí a gente voltou a se conectar por causa dessas palestras, eu e a Vivi. E aí eu queria saber como que a Vivi se conectou com a Manu. Porque aí a Vivi me conectou com a Manu, né? Que agora o E propósito... assim tem acontecido todos Não, os por dias. isso que eu te falo, Vivi, da que pra conexão. mim você tá muito forte, network. Sim. Entendeu? Talvez lá atrás não estava, porque você também estava meio perdida. Tava, Mas bem assim, perdida. você faz muita conexão. Sim. Muita conexão. E jamais entendeu? imaginava. A Manu, respondendo a tua pergunta, todas as pessoas que eu não conhecia foram indicações, sim, né? E aí a Indicações. Manu alguém te indicou, Isso, olha aí que legal. E quando a gente se conheceu, eu estava naquele processo de entender quem eu era. Nem eu sabia quem eu era. Eu fui... Foi uma como é que fala? Uma desconstrução. Foi eu entender minhas emoções, entender por que que às vezes eu agia de algumas formas, por que que eu queria sempre parecer forte, por que que eu parecia, não demonstrava sentimentos. E tudo veio de traumas de infância, né? Sim, com Traumas de certeza. infância, abusos que eu nunca queria falar. Eu não falava porque eu ficava com vergonha e ficava pensando o que que as pessoas vão pensar de mim. É a mesma coisa quando a pessoa tem medo de falar em público. O que que as pessoas vão falar? Quando eu fui falar em público, eu falava, meu Deus, minha oratória não é lá 100%, né? Mas a gente vai melhorando. As pessoas que eu tiver que conectar vão se conectar comigo. E aí você falando sobre as conexões, a Manu falou também, né? Teve um dia que eu estava em casa e falei, meu Deus, como é que eu vou alcançar essas pessoas, né? Eu não tenho 300 pessoas no meu Instagram e não tenho tantas conexões, não via minhas conexões. E eu falo que Deus, ele abre as portas no momento certo. E abre as portas no momento que você começa a enxergar, igual a Manu. Começou a enxergar, você ativa, na PNL a gente fala que é ativar o SAR, Sistema Ativador Reticular. Sabe quando você vê um carro que você quer, um carro vermelho? Você sai na rua, você só vê aquele carro. Vê o carro. Você quer um novo negócio, você sai na rua, você começa a se conectar com as pessoas, tal. E assim aconteceu. Eu falo que o Espírito Santo mostra, não só pelo SAR, né? Que é o sistema do cérebro. Mas eu falei para Deus, eu nunca fiz eventos na minha vida. Então, me ajude a ter estratégias e me conectar com pessoas que tenham princípios e propósitos. Só isso. O restante eu falo, eu faço, eu converso. E assim aconteceu. E o network está tão forte assim na minha vida, que você falou, conectou a Manu. Nossa, no podcast da Alessandra, a gente conectou. A Alessandra me falou uma vez, eu queria fazer um podcast. Eu falei, então vamos. Tipo, simples. Parece que o Destravou, coach também fez. Eu fiz muitas formações, naquela época a gente fez também, né? E não fazia sentido aquelas formações. Mas parece que eu estava tão emocionalmente abalada que fechou. Sim. Meus olhos fecharam. E no momento certo, Deus abriu o meu entendimento para ajudar as pessoas que querem lançar um livro, pessoas que querem lançar um podcast, pessoas que querem lançar querem abrir uma empresa. Sim. Eu consigo ajudar pessoas que estão em processo de dificuldade. Na você empresa. ajuda as pessoas a se desbloquearem, Sim. que era o que você era, bloqueada. Sim, né? Aí você em várias. é fácil, vamos embora. Sim, coloca um plano de ação e rápido. Sim. Ó, eu atendi uma pessoa semana passada. Essa pessoa estava enxergando só os problemas, sabe? Para cada problema, para cada solução ela enxergava um problema. E aí eu atendi ela e ela falou assim, vou fechar meu salão. Um salão assim com atendimento excelente e ajudava muitas pessoas na autoestima, né?
falei, não, você não vai fechar. Eu fui lá, conversamos durante acho que umas 3 horas, saiu de lá assim com um sorriso no rosto. Porque não é um salão, não é só um salão. São as pessoas, é o relacionamento também. Sim. Porque quando os negócios não vão bem, as pessoas... E, por exemplo, você trabalha com teu marido, né? Isso influencia também, né? Total. E são outras pessoas que trabalham lá, são outras coisas, né, que agregam. É o que eu sempre digo, né? Quando a gente tem um propósito, não é só a gente que vive daquele propósito, né? Não. Por exemplo, ali, né? A Manu agora com os olhos. Eu uso os olhos, gente. Então, assim, se você não usa... E aqui em vários momentos está passando o arroba, tanto da Vivi como da Manu, tá? Então, o que eu vou falar para vocês? Vai lá, segue elas, manda direct, são pessoas extremamente acessíveis. Eu também fui para os olhos, né, Manu? Só para te contextualizar, o ano passado, eu confesso que eu tinha um pouco meio de pé atrás, mas quando eu tive a crise do pânico, eu fui para os olhos. Então, eu tenho difusor e tal. E, gente, realmente faz muito sentido, tá? Então, assim, essa história que a Manu falou, que é a história dela, mas estou falando da minha história, como que o óleo também foi essencial para mim, né? Claro, várias outras coisas, mas o óleo... Eu falava, deixa eu ver isso aqui. Aí eu tava igual você, já tava já pondo na língua, já tava pondo no difusor. Aí o pessoal lá da agência já chegava com o difusor, vamos pôr o óleo aqui. Aí, ai, meu Deus, já vem, Mudar esse ambiente, mudar esse ambiente aqui, né? E esses momentos são muito bons, né? Quando eu falei que eu e as gurias estávamos num jantar lá contando as histórias de vida, eu saí de lá, isso que eu quero trabalhar, isso que eu quero viver. Brilhou, né? E aí, para mim, naquele momento, eu quero trabalhar com isso. E aí outras pessoas começaram a trabalhar junto e começaram a também a se identificar, vem, né? Eu trabalhava com Sim. aquilo, eu era, né, carteira assinada, eu não estava feliz no meu trabalho, eu queria já fazer uma transição, eu queria abrir a minha empresa. Muita coisa Então, por a trás, pessoa né? também começou a abrir a empresa dela, começou a trabalhar com mulheres também. Pessoas que, não estavam dormindo. Esses momentos também, assim, uma chateação, vibração baixa. Vamos aqui, vamos lá, pinga aqui, vem lá. Já né, os momentos já começa a dar risada, já começa... Muda a frequência. Muda a frequência, né? A gente fala, talvez, pequenos momentos, simples momentos, que fazem a diferença naquele dia para aquela pessoa. Sim. E essa tomada de decisão de, eu quero trabalhar com isso... Né? Você sustenta famílias, pessoas que estão mal financeiramente, você acaba levando uma oportunidade de trabalho. Sim. Você acaba levando uma oportunidade da pessoa tentar algo diferente. Que nem a Vivi falou, estava lá querendo algo diferente. Ou então, eu quero fazer algo a mais, eu quero fazer outra coisa em paralelo ao meu trabalho. Você tem essa oportunidade. Sim. Né? Esse suporte para os pequenos, o suporte para nós, as emoções. Sim. Né? A gente estava falando ali das mães. Sim. Claro, as mães, elas carregam uma culpa, né? A culpa, ela vem, né? A gente fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa, eu né? Eu não tenho filho, mas toda amiga que tem fala assim, Mari, parece que a culpa, ela é eterna. Porque, assim, naquela hora, você nunca passou por aquilo. Aí você fala assim, aí você pensa, mas eu acho que eu devia ter dado não. Aí você dá não, mas eu acho que eu devia... Ela falou, a culpa é uma coisa que sempre, né? Não vou sair com as amigas, não vou tomar um café, não vou me permitir fazer isso, ou ir num salão e tal, porque eu tenho filho. E aquilo que você comentou também. Sim. E depois? E depois? Né? E depois, quando ele crescer e for para a vida e fazer a família dele. Verdade. Né? Então, eu comecei a olhar para essas questões também. Às vezes as pessoas me falam, nossa, mas tu viaja bastante. Quando ela pode, ela vai junto. Mas tem momentos que ela não pode estar junto, né? Não tem como eu conciliar, né? Meu marido também não pode estar junto. Então, ela fica em casa e aquilo que eu falo, a conexão que eu tenho com ela, Sim. Parece que ela me entende e eu... Que não é que vai ser menos difícil ou vai ser mais tranquilo, não. Mas eu entendo, né? A nossa conexão, mãe, tu vai trabalhar, ela fica às vezes chorando, eu vou chorando também. Mas eu entendo que é para um bem maior. Sim. Outras pessoas estão... Né, sendo atingidas com aquilo, e eu vou ser egoísta se eu pensar, não, eu não vou, não, eu não posso, porque eu vou ficar com a minha filha. Né? Então, as pessoas, muitas vezes, Mari e Vivi, não entendem o nosso propósito.
Para as pessoas no Instagram, tá viajando, tá isso, tá super aquilo, glamour. Elas viram glamour. aqui, ó, com um monte de água pleníssimo, um salto, e com a água aqui, minha filha. É assim, isso aí ninguém vê, viu? Né? Então... E as pessoas também têm que... A gente aprende a entender os outros, Sim. né? Nossa, a julgar como? menos. Nossa, Julgar esse menos. ano- Né? Nossa. Então a gente... A autorresponsabilidade, né? Então a Meu gente entende... Deus. É que nem eu falo quando às vezes as consultoras vêm, me relatam alguma coisa, eu digo... Não tenho o que eu te falar. Porque o que você for me justificar aqui... Não vai ser relevante, não é plausível, não é motivo, não tem o porquê. Olha para aquela realidade. Sim. Né? Olha aquilo que aconteceu. Ai, porque tá chovendo, ou porque isso, ou porque a sombrinha, ou porque... A gente não tem... Não tem tá. desculpa. É verdade, É melhor falar assim, eu errei. A verdade Né? traz... Eu errei. A traz gente, às vezes, né, resultados. e conectando... Eu sempre me conecto com mulheres muito fortes, eu já percebi isso, assim, sempre, né? E vocês também são muito fortes, né? Eu trago pessoas aqui muito fortes, é tão interessante, né? Semelhantes se conectam, né? Mas, esses dias eu ouvi de uma pessoa, nossa, você é muito direto. Eu falei, não, você me perguntou, eu respondi. Sim. É que a gente não dá Fala volta, pra ela fazer análise de entendeu? perfil comportamental. Ai, mas não quero ir, não vou. É aquela como coisa... Não, você me perguntou e eu te respondi, só isso. Não é que eu sou grossa, eu só fui objetiva, ponto, Você né? quer ouvir a verdade ou você quer ouvir aquilo que você sabe? gostaria de escutar, né? E aí me incomodou aquilo, porque eu falei assim, gente, a gente tá vivendo num mundo que as pessoas falam assim tanto, eu quero a verdade. Aí quando você fala a verdade, ela fica chateada. Sim. Porque se você dizer um sim pra ela querendo dizer né? não, você vai estar dizendo não pra você. Sim. Né? E aí eu quero até também trazer esse contexto que a gente fala, né? Tá muito bom o papo. Que delícia, viu? Olha, de verdade. Você sabe que a Manu falou algumas coisas que viraram algumas chaves de coisa que eu preciso fazer, um negócio que eu vou precisar fazer. E você também me falou aqui, eu sempre falo que o podcast primeiro entra no meu ouvido, né? Sempre é uma mentoria pra mim. E eu também vou precisar fazer um negócio. E eu queria trazer agora 2 palavras para a gente trazer aqui na mesa para a gente conversar. O que é sucesso para vocês? Começando primeiro com a Vivi. Sucesso? Que na também minha as pessoas vida? entendem muito... Não, Não, no modo geral, sucesso. sucesso, a palavra, porque as pessoas entendem muito ligada a dinheiro, né? Já tive uma época O que assim. que é sucesso para Vivi hoje, Vivi? Sucesso hoje é entender o meu propósito, ajudar as pessoas, o maior número de pessoas que eu puder ajudar, independente da situação financeira. Acredito que sucesso não tem a ver só com financeiro. Ele ajuda, ele potencializa para que você alcance mais pessoas se você tiver princípios e propósitos. Sim. Mas sucesso é você, na minha vida, é ajudar muitas pessoas, é conectar muitas pessoas, porque cada um parece que tem uma chavinha, sabe? Eu posso não ter a resposta para você, mas outras pessoas vão ter. Legal. Por isso a questão dos eventos, né? Eu não consigo abordar sobre tudo. Em palestra eu falo sobre cura emocional, sobre ressignificar traumas, perdão, né? Porque quando você não perdoa, você carrega a pessoa nas costas. Certeza. Eu falo sobre perdão, ressignificar identidade, nova história, tirar as mentiras que muitas vezes quando a gente passa por dificuldades, e todo mundo passa, a gente acaba acreditando em mentiras, que você não é capaz, que você não pode, que você está numa idade já que não pode fazer mais isso. E quando você ativa a tua identidade, até o julgamento dos outros tem a ver com o outro, não tem a ver com você. Perfeito. Se a pessoa te critica, tem a ver com ela. Não tem a ver com você. Se vem uma crítica, eu vou entender. Isso faz sentido para mim? Se não fizer? Sim. Você faz isso, faz aquilo. Isso tem a ver com a minha identidade? Se não tiver, não vai fazer sentido. Sim. Então, sucesso tem a ver com você conectar e ajudar as pessoas, entender sua identidade, fé e todos os dias agradecer a Deus pela oportunidade que a gente tem. E para você, Manu, o que é sucesso?
É um desafio falar sobre isso, né? Mas eu acredito que para mim sucesso é sobre quem você se torna na caminhada. Né? Porque a gente fica muito olhando para o destino, né? Eu quero ser uma mulher de sucesso. Talvez eu quero ter um patrimônio para poder, né, ter alguns bens patrimoniais, né? Mas e aí, quando eu alcançar isso? Ou então, eu quero a felicidade, né? Eu quero ser feliz, mas o que é ser feliz? Né? Então, e a gente vai estar sempre em busca disso. Quando a gente chega e a gente alcança alguma coisa, a gente vai querer mais. A gente vai querer, não, agora eu quero subir a régua, agora eu quero isso, eu quero aquele outro. Então, para mim é isso, é sobre a gente, aquilo que a Vivi falou, pegando esse gancho, né? Nunca é sobre os outros, é sempre sobre nós. Perfeito. Então, se eu tô talvez querendo, né, a Manuela, não foi muito bom o que ela falou, não gostei disso, não gostei daquilo, não tem a ver comigo, tem a ver com o que a pessoa está fazendo essa avaliação, tem a ver contigo, né? Então, eu aprendi sobre isso, estou aprendendo, né? E acredito sobre isso, a gente sempre vai estar aprendendo. Perfeito. A gente nunca vai estar, agora estou pronto. Por isso que questão abrir empresa, né? Quando é que eu vou abrir minha empresa? Talvez as pessoas podem estar se pensando... Qual é o momento ideal de eu abrir uma empresa, de eu tomar uma decisão, de eu isso? O momento ideal é quando eu estiver pronto. Agora eu estou preparado. Isso nunca vai existir. Se estiver pronto, passou da hora já. Né? Então... Que bom. Meninas, a gente está chegando no final. Queria agradecer vocês. E quero falar para você aí de casa, em vários momentos, está passando o @ delas aqui. O que eu vou te falar? Você precisa de uma cura, né? Uma cura para você poder descobrir o teu propósito, né? Conecte com a Vivi, né? Tá passando aí em vários momentos o @ dela. Você precisa... Olha lá, ó. @Viviane e Arim, tá? E a Manu, @Manu_Bittencourt. E aí, o que eu quero falar pra você? Você tá precisando aí, né? Mudar a rota empreendedora? Tá precisando aí, talvez, né? Ter um novo... extra aí na sua vida, mulherada, fale com a Manu, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar, porque primeiro você vai começar a consumir os óleos, entendeu? Aí vai ficar mais calma, vai ficar... Você tem que experimentar, é isso que eu falo. Se você ainda não teve essa experiência dos óleos, experimenta, né? Eu sempre falo, testa, né? Não sabe, testa. Eu sempre falo isso, testa, e aí você pode, então, quem sabe aí mudar a rota, né? Tá fazendo aí sempre a mesma coisa, por que não mudar? Com 40, 50, enfim. E vocês, eu quero agradecer imensamente. Foi um bate-papo, pra mim, muito gostoso. Espero que vocês tenham, né, gostado, rápido, viu? E voltem mais vezes, com tá? certeza. E para vocês aí de casa, ó, até semana que vem. Gente, semana que vem vai ter uma convidada que vocês sabem que a gente só traz gente de peso aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus negócios. Se joga, vamos dar-lhe.